Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Depois de 4 anos, o São Paulo volta a vencer o Internacional fora de casa, né, no Rio Grande do Sul, por 2-1. Há 4 anos atrás, em 2021, o São Paulo havia vencido e depois permaneceu esse tabu de 4 anos aí, exatamente. E foi logo quem que quebrou? Hernan Crespo ali na sua primeira passagem, e hoje mais uma vez volta a vencer mais um jogo fora de casa, que era uma das dificuldades do São Paulo atualmente, né? Vale lembrar que em 2023 o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, com Dorival, foi vencer já a primeira partida fora de casa já no finalzinho do segundo turno, né? Ali nas últimas rodadas foi venceu, depois de ter sido campeão, tudo, beleza, mas no Brasileirão ali perigou até um certo momento ali ficar lá embaixo, né? Focaram na Copa do Brasil, foram campeão, mas no Brasileirão deu aquela perigosa, sabe? E o São Paulo, com o Zubeldia, também estava tendo algumas dificuldades de vencer fora de casa. Quando não perdiam, eram excessivos empates, muitos empates, e consequentemente também perdeu esse ano a força que o Morumbi estava dando. Porque geralmente no Campeonato Brasileiro, o São Paulo é muito forte dentro de casa. É muito difícil você vencer do São Paulo no Morumbi, porque sempre tá lotado, a torcida tá sempre apoiando. E com o Zubeldia foi se fragilizando, perdeu pro Mirassol, teve ali um empate horroroso com o Sport, sabe? Conseguiram ali amarrar. Então teve péssimas atuações e isso fez com que foi gastando. Se você for prestar atenção, em 12 partidas do Zubeldia, o São Paulo fez 12 pontos e hoje, com o Hernan Crespo, em 6 partidas metade, fez 13 pontos. E 2 vitórias fora de casa, 5 vitórias seguidas, 4 no Brasileirão consecutivas, contando com uma no meio de semana na Copa do Brasil, 5. Então, cara, um feito que não acontecia desde 2022, meados de 2022. Tá bom, não dá pra empolgar muito, não vamos empolgar, porque o Zubeldia, quando ele chegou, ele ficou 12 jogos invictos, né? Com vitórias e empates, mas ficou ali 12 jogos invictos, contando Libertadores, Campeonato Brasileiro, eu acho que Copa do Brasil também ele pegou ali um pedacinho, não dá, mas ele fez um bom campeonato no ano passado, conseguiu levar o São Paulo até umas quartas de final, perdeu ali nos pênaltis, sofreu ali, eu acho que o único momento que ele falhou foi na Copa do Brasil, na eliminação pro Atlético Mineiro, porque ele não estava em campo, isso contou também, é outra postura diferente, a gente vê o Crespo, ele não toma um cartão vermelho, acho que desde 2021, desde 2020, alguma coisa assim, não toma cartão, nenhum cartão, seja amarelo ou vermelho, se não for me engano, tá? Eu posso estar confundindo as notícias, eu olhei, mas eu não me lembro agora com clareza, mas é alguma coisa assim. Então, cara, você vê a diferença de postura, e tecnicamente eu acho o Crespo muito melhor, sempre achei o Crespo muito melhor, taticamente ali, arrumando a equipe, organizando, do que o próprio Zubeldia, né? O Zubeldia, ele vem com uma filosofia, algumas mudanças ele começou a fazer no decorrer da sua passagem, porque havia necessidade por questões de lesões, e o Crespo vem organizando e vem fazendo muito melhor. Se inscreve no canal, deixa o like, bora falar sobre esse jogo. São Paulo, a gente vê, como eu falei, a filosofia do Crespo, desde a primeira passagem, ele vem jogando com 3 zagueiros. Ele foi campeão paulista com 3 zagueiros, e ele continuou persistindo nisso aí. Na época, a zaga dele era o Arboleda, o Miranda e o Léo Pelé, e ele conseguiu ser campeão. E isso fez com que credenciasse ele. Muitas pessoas gostavam dele, né? Gostaram dele, até que ele tem a queda natural por conta do planejamento do São Paulo. Vale lembrar que em 2020 teve a pandemia, o Campeonato Brasileiro de 2020 se estendeu e passou até o início de 2021, e depois, logo na sequência, já começou os campeonatos estaduais. Alguns clubes decidiram dar umas férias prolongadas para os jogadores, o São Paulo não. Queria sair da fila, depois de 9 anos queria ser campeão, então foi com força máxima, diminuiu o tempo de descanso, consequentemente também diminui ali a pré-temporada, né? Porque encurta mais um pouco, e os caras foram com tudo, foram campeões de 2021 da Copa do Campeonato Paulista, e quando chega no Campeonato Brasileiro começa a ter a queda de rendimento, muitas lesões, Gabriel Sara acaba sendo vendido, então vai perdendo peças, vão perdendo peças ali, e o Crespo, o time caiu de rendimento, era só o Rigoni, né? Eu lembro que ele traz o Rigoni, e o Rigoni tem um ótimo crescimento, começa a fazer gol atrás de jogo após jogo, e
tem boas atuações, mas não é o suficiente, né? Um jogador só não dá, com inúmeras lesões que tinham. E quando ele é cotado para substituir o Zubeldia, cara, eu achei demais. Tinha muita gente falando, não, ele quase rebaixou o São Paulo, vocês não lembram. Cara, mas tem que lembrar o porquê, a sequência dos fatos. Não foi porque ele era um técnico limitado, foi porque ele tinha uma mão de obra limitadíssima, como ele tem agora também. Ele tem agora, ele não tem um melhor dos elencos que ele já dirigiu em toda a sua carreira, mas com certeza esse São Paulo é melhor que o São Paulo de 2021. Basta olhar, era Pablo, era Igor Vinícius, era Lisieiro no meio-campo. Você tem noção? Lisieiro de reserva. Tinha Vitor Bueno, tinha o próprio Léo Pelé na zaga, Bruno Alves. Então era um São Paulo ali. Hoje, se você for falar nome por nome, na zaga mesmo do São Paulo é muito melhor. Sabino, Alan Franco, Ferrarese, Arboleda é o único remanescente daquele time. Entendeu? Alisson, Bobadilha, Marco Antônio. Então ele, como ele gosta desse meio campo, ele povoou mais o meio campo do São Paulo com esses 3 zagueiros. Ele dá liberdade para os alas, né? Eu acho que o único defeito ali dessa ala que a gente tem que tomar cuidado e pode melhorar é no Cedric mesmo, que ele não apoia muito, e quando ele vai, cara, ele erra muito o cruzamento. Mas hoje foi bem, né? Atrasando ali o lateral no momento decisivo, depois do gol ali do Tabata, onde deu ali aquele burburinho, aquele bagunçadinho, aquela cera natural do time que tá jogando fora, né? Naturalmente, o time que tá jogando fora, nos últimos minutos, depois de sofrer ainda um gol que poderia colocar fogo no jogo e levar o time adversário a buscar o empate, é natural que teria alguma cera ali. Só não pode ter do goleiro, senão é expulso agora, né? Vocês estão ligados como é que é, a torcida do Vascão sabe. Mas, cara, boa vitória do São Paulo. 5ª vitória consecutiva, né? Igual eu falei, 4 no Brasileirão. 2ª vitória fora de casa, seguida. Venceu o Juventude aí no Sul. Então o Sul tá dando sorte pro São Paulo e vence o Internacional. Não foi um jogo espetacular, mas foi um jogo seguro, um jogo regular. Sofreu algumas finalizações, mas nada assim. Teve um chute de fora cruzado logo no início ali do primeiro tempo, onde o Rafael conseguiu defender muito bem. Há uma ou outra chance criada, de resto o Inter tentou chegar mais com a bola parada. O pênalti, na minha opinião, achei que não foi pênalti. Tá? Eu achei que o Pablo Maia ele não chega a encostar com intensidade, ele ainda recua o corpo, recua o pé, e ali o jogador malandro, atacante malandro, encostou, viu que tava vindo e encostou. Mas assim, dá pra entender, o árbitro dá, não foi um escândalo, não é algo escandaloso, mas na minha opinião eu não marcaria pênalti. Mas o que importa pro São Paulo é 3 pontos, 13 pontos conquistados desde o início do Crespo. Depois que o Crespo ele perde lá pro Flamengo, eu vi muita gente criticando, falando, ele é São Paulo muito covarde. Cara, as torcedores têm que entender que naquele momento era o Crespo chegando, o primeiro jogo dele, e o Flamengo vindo embalado já, depois de muito jogar já no Mundial, e tá com um time encaixadinho, tava com o time encaixadinho, e o Crespo do São Paulo tentando fazer algumas mudanças depois do treinamento. Então era natural que esse jogo ou era perder ou era amarrar ali para tentar conseguir um empate, que não seria ruim não, tá? Empatar com o Flamengo hoje fora de casa é muito bom. Empatar com o Flamengo fora de casa é ótimo, 1 pontinho, e em casa buscar a vitória é maravilhoso. Hoje empatar fora de casa não é prejuízo para nenhum time não, é luxo, sabe? É muito bom. Vencer é melhor ainda, mas empatar é um ótimo resultado e faz o dever de casa em casa, que aí é campeão, consequentemente é campeão. Se não perder fora de casa e for bem em casa, é para fazer um campeonato de estar lá em cima. Então, galera, eu acho que esse São Paulo tem muito ainda a render. Eu estou curioso para saber se a entrada do Lucas e do Oscar, consequentemente, vão bagunçar ou vai dar liga, porque o Lucas entrando, eu acho que nem tanto. Agora, o Oscar, eu quero saber como que vai ser, porque o Alisson, por mais que ele não tenha a técnica do Oscar, mas ele tem mais vigor, ele tem mais pressão, né? Ele é um jogador muito mais marcador, dinâmico, movimenta bastante defensivamente. O Oscar movimenta bastante ofensivamente. Então, bora ver o que o Crespo vai fazer. Se inscreve no canal, deixa o like aí, tamo junto. É nóis, valeu!